Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, de acordo com o horário que você está nos assistindo. Hoje nós vamos tratar sobre o serviço público. É a primeira aula do serviço público, a matéria foi dividida em 3 aulas e hoje nós vamos fazer a parte introdutória, falar sobre a parte introdutória. Normalmente, a gente começa uma matéria no direito, a gente começa mencionando o conceito e sua natureza jurídica. Isso facilita a compreensão e isso situa aquilo que estamos tratando dentro do direito. Infelizmente, no serviço público não é bem assim. Qual o conceito de serviço público? Hoje em dia, há até um consenso doutrinário de que não é possível definir ou expressar um conceito único de serviço público. Então, claro que a gente vai dar um conceito de serviço público, a quase totalidade dos manuais. Os autores de direito administrativo brasileiro, eles dão um conceito de serviço público, a gente vai seguir nisso. O que não é possível afirmar é que há um conceito único aplicável a todos os serviços públicos. O conceito que a gente vai dar é um conceito bem abrangente, chega a não esclarecer nada, por isso é preciso esse pequeno esclarecimento e a gente vai explicar por que esse conceito ele não vai se aplicar resolver todas as questões de serviço público. Vamos lá. Há uma premissa básica sobre o serviço público, né? Eles são titularizados pelo Estado. É uma atividade pública administrativa. Os órgãos do Estado eles deveriam prestar o serviço público, né? Ou, na forma do artigo 175 da Constituição, deveria ser prestado por outros que não o próprio Estado, mediante concessão ou permissão. Ainda há nessa confusão toda, a gente vai ver tudo isso nessa aula, uma confusão sobre serviços privativos, não privativos do Estado, ou serviços compartidos, serviços que poderiam ser realizados pelos particulares, independentemente de concessão ou permissão. Há uma outra premissa básica, né? Que os serviços públicos eles vão atender uma necessidade concreta, uma necessidade individual concreta, né? Individual ou transindividual, mas uma necessidade concreta. Então são duas premissas, né? A necessidade, a satisfação concreta e a titularidade estatal. Vamos começar, então, trazendo os elementos dos conceitos que os autores mais mencionam, até chegar ao conceito que eu vou trazer, que os senhores vão ver que não vai resolver muito a vida dos senhores no concurso, exceto se a questão for específica, principalmente numa prova subjetiva, né, numa prova dissertativa, sobre os serviços públicos. Qual o conceito, né, de serviço público? Em sentido subjetivo, né, os autores mencionam a necessidade de titularidade estatal. E por isso que a gente está aqui mencionando. Em sentido objetivo, os autores mencionam a satisfação concreta de necessidades individuais ou transindividuais. São aquelas duas premissas que eu falei agora há pouco, né? E o que é mais importante para a gente nesse momento? O serviço público é uma atividade pública administrativa. Pelo critério orgânico, né, os autores mencionam que o serviço público é aquilo que é prestado pelo próprio Estado através de seus órgãos. Então, a gente vai aprofundar isso mais para frente, né, depois que nós chegarmos ao conceito de serviço público. Mas pelo critério orgânico, o serviço público era aquilo que era prestado pelo Estado através de seus órgãos, né. Pelo critério formal, o serviço público é aquilo que estaria sujeito ao regime jurídico de direito público. E pelo critério material, o critério material vai ter alguma divergência entre os autores, né? O critério material para o professor Eros Grau, por exemplo, é diferente do critério material para o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, né? Mas no critério material, os serviços públicos são aquelas atividades que, por sua natureza, atendam a comunidade. Vamos ver então aqui. Vamos voltar com calma, trabalhar com calma, né?
pelo critério orgânico, serviço público é aquilo que é prestado pelo próprio Estado através de seus órgãos. Então, aquilo que o Estado faz através de seus órgãos é um serviço público. Pelo critério formal, o serviço público é aquilo que está sujeito a um regime jurídico de direito público. E pelo critério material, o serviço público são aquelas atividades que, por sua natureza, atendam à comunidade. Né? Não necessariamente a gente tem que adotar um ou outro critério. Os senhores e as senhoras vão perceber que na definição de serviço público da Constituição, e utilizado no direito brasileiro, o serviço público é uma conjugação de critérios. E esses próprios critérios mencionados aqui, o conteúdo deles varia de autor para autor, de acordo com o foco dele, mas todos chegam a alguma conclusão. Hoje, talvez, o conceito mais adotado de serviço público é o conceito da professora Dinora Grotti. Tem uma obra belíssima sobre o serviço público, e é um conceito que, por isso, a nossa ressalva no início, ele não esclarece muito, porque ele não é um conceito único, ele não traz um conceito único aplicável, que traga um regime jurídico aplicável a todos os serviços públicos. Né? O conceito da professora Dinora Grotti disso deflui que não é um serviço público por natureza ou por essência. Só serão as atividades que estiverem definidas na Constituição Federal ou na própria lei ordinária, desde que ditada em consonância com as diretrizes ali estabelecidas, decorrendo, portanto, de uma decisão política. Ou seja, ainda que existam critérios que identifiquem o serviço público, no final das contas, é uma decisão política. É uma decisão não dos políticos, é uma decisão política que o povo de determinado local ele vai estabelecer na sua norma fundamental aquilo que ele considera mais importante, aquilo que ele considera que o Estado deva prestar diretamente ou indiretamente, ou ainda assim controlar a sua prestação. E no Brasil, né, o povo brasileiro fez isso através dos constituintes. Serviço público é aquilo que a Constituição afirma que é serviço público. Por vezes, a Constituição vai adotar o critério orgânico, por vezes vai adotar o critério formal, por vezes vai adotar o critério material, muitas vezes vai combinar os critérios. O que é importante saber? Serviço não é possível hoje em dia, e aí é uma concordância, não é possível afirmar que serviço público é igual para todas as hipóteses mencionadas na Constituição. A Constituição menciona serviço público com diversos sentidos, inspirado em diversos critérios diferentes. Por quê? Porque o Constituinte ele definiu, por uma decisão política dele, que aquela matéria deveria ser tratada como serviço público, enquanto outras não. Né? Ficando claro isso, é preciso que a gente esclareça então, né? Olha, por que o serviço público é uma decisão política? Antigamente se falava, é uma decisão material, uma decisão, adota-se um critério formal. Por quê? Porque hoje, e aí vou usar a lição do professor Eros Grau, o serviço público, ele não deixa de ser uma atividade econômica que o Estado, em algum momento, decidiu transformar em serviço público. Para o professor Eros Grau, então, existe um gênero, atividade econômica, e esse gênero, atividade econômica, ele vai ser dividido em atividade econômica em sentido estrito, e daí são aquelas prestadas pelos particulares na livre iniciativa, né? E o serviço público. E o serviço público ele ainda pode ser privativo ou não privativo. Vamos lá.
Então, o serviço público ele é uma atividade econômica em sentido amplo, né? Como assim? Vamos pegar um serviço público e vamos dar um exemplo. Educação. A educação, hoje em dia, a educação, o ensino básico, ele deve ser universal e gratuito, né? Mas ele pode ser prestado por particulares também. Mas, de uma forma geral, se o Estado nunca na sua história tivesse fornecido educação, as únicas pessoas que tivessem educação fossem as pessoas que pagassem por essa atividade, não seria possível. É possível de se imaginar, isso aconteceu em algum momento histórico, né? A educação foi restrita para uma elite, para uma determinada classe social, e isso talvez ainda ocorra com o ensino superior, né? Mas há 200, 300 anos, a quase totalidade do ensino básico também era restrito a algumas pessoas, né? Então é possível que você imagine assim, olha, é uma atividade econômica e era prestada pelos particulares e daí era uma atividade econômica em sentido estrito, né? Ainda que fosse ali aquele tutorzinho, aquela professora particular que ia na casa das famílias ensinar, ainda assim era uma atividade privada. Em algum momento o Estado falou assim, não, isso daqui é importante que todo mundo, que toda a população receba algum nível de instrução, então vamos criar as escolas públicas. E veja, em alguns momentos históricos a escola pública não era gratuita. Hoje a Constituição afirma que ela é gratuita, mas em alguns momentos ela não foi necessariamente gratuita. Então, veja, houve uma cisão, aquilo que era só uma atividade econômica em sentido estrito passou a ser uma atividade econômica em sentido estrito, né? Continuaram existindo aqueles professores, aquelas instituições de ensino, mas também o Estado fornecia. Quando o Estado forneceu, passou a ser um serviço público. E daí, como esse serviço público ele não é exclusivo do Estado, é o que o professor Eros Grau chama de serviço não privativo, né? Outros serviços, né? Outros serviços. Vamos pegar um exemplo, por exemplo, fornecimento de água, ou fornecimento de eletricidade. Talvez, no começo lá, da expansão da eletricidade, a eletricidade era um serviço exclusivamente pago. Talvez não, talvez já desde o começo foi o próprio Estado que implementou a eletricidade. E ele chega, então, ou como uma atividade econômica em sentido estrito, ou como um serviço público. Hoje é tranquilo que no Brasil é um serviço público, né? O fornecimento de energia elétrica, né? E assim vai. O que é importante? Não é uma decisão que o Constituinte tomou aleatoriamente. Ele foi lá, decidido a Constituinte em 1987, 88, chegou e falou assim, não, isso eu quero que seja serviço público, isso eu quero que não seja serviço público. A gente fala que o Constituinte elegeu o que seria ou não serviço público, a gente fala que é um critério político, mas é uma decisão dotada de historicidade, né? É uma decisão ontológica. Então, aquilo que poderia ser uma atividade econômica ou é um serviço público, ele vem lá de trás, né? Da formação do Estado, do caminho que o Estado segue. Por vezes o Estado pode ter uma ruptura, né? Mas o Estado brasileiro ele veio numa sequência de ampliação, né? Assim como muitos outros estados capitalistas, ele veio com uma ampliação dos serviços públicos, daquilo que seja mais essencial, daquilo que forneça, que garanta às pessoas aquele mínimo de dignidade, e cada vez esse mínimo deve ser buscado sempre através do seu máximo, né? Mas vamos lá, aqui então, na divisão do professor Eros Grau, atividade econômica pode ser atividade econômica em sentido estrito e serviço público. Para o professor Eros Grau, o serviço público ele pode ser privativo, aqueles serviços que são titularizados exclusivamente pelo Estado, né? O Estado presta eles diretamente ou indiretamente, mediante concessão ou permissão. Ou o serviço público pode ser não privativo, ou seja, quando o serviço público é não privativo? Naquelas hipóteses, serviços sociais, né? Educação, saúde, assistência social e previdência, né? Por quê? Porque nesse caso o Estado presta
Estado às vezes tem o dever de prestar, mas o particular pode também prestar como uma atividade econômica sua. Para algumas pessoas, nesse caso, não seria um serviço público não privativo. Quando o particular presta atividade, esse serviço público deixa de ser serviço público e volta a ser uma atividade econômica em sentido estrito. Então, serviços públicos não privativos seriam aqueles que, quando prestados pelo Estado, são serviço público, ou quando prestados por particulares, alguns autores vão achar que é uma atividade econômica em sentido estrito. O professor Eros Grau não. Ele acha que mesmo quando prestado e titularizado pelos particulares, ainda há serviço público. Então, a escola particular que fornece educação, ela na verdade presta um serviço público, ainda que visando lucro como uma atividade econômica em sentido estrito. Ela presta serviço público. Da mesma forma, convênio de saúde, convênio médico, hospital privado, médico privado, previdência complementar. Tudo isso, para o professor Eros Grau, continua sendo serviço público mesmo quando prestado pela iniciativa privada. Para muitos autores, quando prestado pela iniciativa privada, não se trata mais de serviço público, se trata de atividade econômica em sentido estrito, e por isso alguns autores vão utilizar algumas outras denominações para o serviço não privativo, como serviço compartido, né? Que é serviço público e atividade econômica em sentido estrito, né? Ou para essas atividades, quando prestado pela iniciativa privada, são serviços de relevância pública, né? São classificações, são formas, são denominações de autores. O importante para os senhores é lembrar que onde entra o serviço público aqui como atividade econômica, né? O serviço público, então, ele deixa de ser uma atividade econômica por uma decisão política, mas uma decisão política dotada de historicidade, né? Quais são, assim, compreendido então, né, o que é o serviço público, né, que o serviço público como atividade econômica, a gente precisa listar algumas características, né? Muitas delas são flexibilizadas, dependendo da noção de serviço público empregado. Mas por que a gente vai mencionar essas características? Porque os manuais eles mencionam e pode ser questionado para o senhor e para a senhora na prova do concurso, né? Então, o serviço público é uma atividade, há uma prestação de serviço, né? Há um serviço sendo prestado, há uma atividade pública, né? Os serviços públicos são objetivos do Estado, prestados pelo Estado, ou ao menos criado, regulamentado e fiscalizado pelo Estado. É uma atividade pública administrativa, né? Não se confunde, então, com as funções legislativa e jurisdicional do Estado. A atividade que o magistrado presta não é um serviço público, né? O poder legislativo, ele não presta serviço público, ainda que isso beneficie a coletividade. Que busque a satisfação de necessidades concretas, né? E para alguns aí, né, que essa seria a principal distinção de ser uma atividade administrativa ou ser uma função jurisdicional, ou ser uma função legislativa. Na verdade, não é muito correto afirmar isso. Mas os autores listam como característica satisfação de necessidade concreta. Então, não abrange todas as funções exercidas pelo Poder Executivo, mas abrange algumas. O Poder Executivo é o prestador de serviço público por natureza, né? A atividade pública administrativa busca satisfação de necessidades concretas, individuais ou coletivas, né? O interesse é sempre coletivo, né? O serviço público é prestado a pessoas indeterminadas, mas concretamente vai beneficiar um único indivíduo ou um grupo de indivíduos, né? E é qualificada legislativamente. Só é serviço aquilo que a Constituição ou uma lei afirmou como tal. Não são serviço público, né? Obra pública, né? E obra pública é uma atividade do poder, dos poderes, mas uma atividade administrativa, né? É o produto de uma construção, de uma reforma, e vai ser colocada à disposição da coletividade, né? Assim, sua fruição não dependerá de uma prestação do particular. Mas não é um serviço público, veja. É uma construção, é uma ampliação, é uma reforma,
é uma atividade do poder, dos poderes, né? Que qualquer um dos poderes pode executar uma obra, né? Uma obra pública. É lógico que na função administrativa, mas não é um serviço público. O poder de polícia, uma importante função administrativa do Estado, é o poder de polícia, né? A atividade estatal pela qual o Estado condiciona ou limita a liberdade e a propriedade dos administrados para que atendam às exigências legais. Então, certas atividades eles vão depender de licença, autorização, permissão, ou vão exigir uma fiscalização do Estado para que o particular exerça ele adequadamente a coletividade. Qual a principal diferença, como diferenciar poder de polícia do serviço público? Por quê? Porque ambos, né, tanto o serviço público quanto o poder de polícia, beneficia a coletividade, tudo sempre visa o interesse público, e o poder de polícia também ele age individualmente ou com um grupo determinado de pessoas, né? Então, como diferenciar o poder de polícia do serviço público? A principal diferença do serviço público com o poder de polícia é que no serviço público o Estado há uma prestação em favor de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos, né, mais de alguém determinado. No poder de polícia, não. É ao contrário. Há uma atuação oposta do Estado, há um controle estatal daquela atividade do indivíduo. Então, os autores mencionam que no serviço público, né, o Estado e o particular eles caminham na mesma direção, enquanto no poder de polícia eles caminham em direção oposta. Por quê? Porque o Estado está fiscalizando e está limitando a liberdade do indivíduo para que a liberdade do indivíduo se adeque à coletividade, né? E além disso, né, as atividades legislativas e jurisdicionais, né? Não é porque é um benefício que será um serviço público, né? Que há uma atividade pública que há um serviço público. Muito cuidado, né? Alguns autores ainda mencionam nesse tópico aqui do que não é serviço público, né, o que eles chamam de serviços públicos impróprios, virtuais ou atividades estatais prestadas por particulares, né? E também a atividade econômica prestada pelo Estado. O Estado também às vezes atua como agente econômico, por exemplo, tendo uma instituição financeira, e nem por isso é um serviço público, né? Um serviço bancário não é um serviço público, embora seja extremamente regulado pelo Estado, e embora o Estado por vezes o preste diretamente. É claro que às vezes algumas instituições bancárias do Estado vão prestar serviços públicos ligados a uma ou outra área, mas o serviço bancário por si só é uma atividade econômica em sentido estrito por natureza. E daí a gente vem para o estudo do regime jurídico de serviço público. Ora, se a gente falou que não é possível traçar um conceito único de serviço público, né, e que o serviço público é uma decisão política que está na Constituição, é possível ter um regime jurídico único do serviço público? Alguns autores sustentam que sim, né? Alguns autores eles trazem pelo menos alguns princípios que se aplicariam sempre aos serviços públicos. Hoje em dia também prevalece que não é possível um regime jurídico único de serviço público. Cada serviço público ele vai ter o seu próprio regime jurídico de acordo com as normas que elegeram ele como serviço público. Então, o regime jurídico do serviço público educacional não é o mesmo regime jurídico do serviço público de saúde, não é o mesmo regime de alguns outros serviços públicos prestados pelo Estado individualmente, né? A habitação, moradia, talvez isso, cada um desses serviços públicos ele possui um regime jurídico diferenciado. E quem vai falar qual é o regime jurídico desses serviços públicos, né? Olha, quem vai falar isso é a Constituição, que talvez delegue isso para uma lei ordinária. Então, é preciso fixar bem, não é possível traçar um conceito único de serviço público, embora existam critérios que a gente possa identificar o serviço público, e também não é possível traçar um regime jurídico único de serviço público. Mas, como alguns autores muito bons, muito respeitados, mencionam princípios que seriam aplicáveis ao serviço público,
é possível que seja cobrado na prova de concurso. Então, por isso, a gente vai mencionar o regime, alguns princípios do serviço público. Os senhores e as senhoras vão perceber que não é possível se aplicar todos instintamente para todos os serviços públicos que os senhores possam imaginar, né? Então, primeiro, a gente vai voltar aqueles critérios para definição do que é serviço público, né? Então, o critério orgânico, que o serviço público é aquela atividade prestada pelo Estado, aquele serviço de prestação estatal. Então, o que definiria serviço público seria a prestação pelo Estado. Isso a gente já viu que tem alguns problemas, por exemplo, saúde, educação, previdência, que não são titularizados pelo Estado. Para alguns seriam até atividades econômicas no sentido estrito quando prestadas por particulares, né? O critério formal, serviço público sujeito a um regime jurídico de serviço público, que é o que a gente está vendo aqui. E o critério material, a atividade que deve, por natureza, atender a coletividade e submetida, portanto, a uma série de princípios aplicáveis a todos. Então, no critério formal e no critério material, haveria aí um regime jurídico de serviço público. Para muitos autores, isso não seria um regime jurídico de serviço público, seria um regime jurídico da atividade administrativa em geral, né? Vamos ver então o que os autores denominam como princípio do serviço público. A gente aqui vai usar as lições, né, do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, talvez talvez na parte de princípios do serviço público e no direito administrativo em geral, um dos autores mais respeitados, né, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Quase todo mundo que estuda para concurso teve que ler o livro dele e muito mais, né? Hoje em dia, muito mais, né? Princípios do serviço público. Então, primeiro, é um dever do Estado. A execução é um dever do Estado, né? Pois essa foi a vontade do povo, né, ao eleger determinada atividade como serviço público. A supremacia do interesse público, como o serviço público, a prestação do serviço público busca o interesse público, é preciso que ele seja dotado de supremacia, como toda atividade estatal, né? Adaptabilidade, o serviço público não deve ser prestado de maneira estática, né? Ele deve se adaptando às necessidades da coletividade, às novas tecnologias, a melhor forma de prestação. A universalidade, né? O serviço público é indistintamente aberto à generalidade dos indivíduos. A impessoalidade, não é possível a discriminação entre usuários, e daí a gente vai entrar na universalidade, na impessoalidade, naquela discussão do que é a universalidade, do que é impessoalidade, né? Se elas devem ser formais, se elas devem ser materiais de saída, materiais de chegada, né? Então, as pessoas devem ser tratadas da mesma forma, né? São aquelas discussões já vistas no princípio da isonomia, né? As pessoas devem ser tratadas igualmente na lei, devem ser tratadas igualmente na medida de suas desigualdades, né? Igualdade material, né? E também a universalidade material, impessoalidade material, e se for tratada na medida das suas desigualdades a partir da previsão, ou seja, parte-se de que existem desigualdades e que haverá tratamento desigual, ou de chegada, garante-se um tratamento igual porque se parte de estados diferentes, né, o indivíduo. Então, quem é rico talvez devesse pagar pelo atendimento no SUS. Quem é pobre, talvez não, o SUS deveria ser destinado exclusivamente para eles, né? Então eu vou fazer uma previsão de partida desigual, mas talvez na chegada também mereça ser tratado da mesma forma. Então o tratamento deveria ser igual, independente de quem está realizando o tratamento ou de onde se está realizando o tratamento. Então essas são as discussões que envolvem a universalidade e a impessoalidade. Transparência, como toda atividade administrativa. Continuidade, né? O serviço público ele não pode ser interrompido, né? Ou ter interrompido a sua prestação, nem ser suspenso, exceto em casos excepcionais, ou quando ele deixar de ser um serviço público ou de sua prestação deixar de ser necessária, né?
Modicidade das tarifas, né? O serviço público foi escolhido como tal pelo povo para que seja prestado à coletividade. Então não pode existir uma restrição financeira, né? O serviço público também ele não visa o lucro do Estado, né? Ele não é uma atividade econômica do Estado. Então, eu falei da modicidade das tarifas, né? E pulei, na verdade, que o que apareceu para o senhor e para a senhora foi a motivação, né? Lógico, como toda atividade administrativa, como todo ato administrativo, deve sempre ser motivada. Deve haver o controle da sua prestação, o controle deve ser interno e externo, né? Então, tanto a própria administração deve fiscalizar a prestação do serviço público, e existe hoje até, foi editado agora, o Código de Defesa do Usuário do Serviço Público, quanto o externo, né, de todas as formas, desde os tribunais de conta, Poder Legislativo, qualquer um do povo, Ministério Público, então vai controlar a sua prestação. Esses são os princípios mencionados pelo professor Celso Antônio de Bandeira de Mello. Alguns outros autores mencionam outros princípios, como a generalidade, que os serviços públicos devem ser prestados na maior amplitude possível e sem distinção entre os beneficiários. Eficiência, né? O serviço público deve ser prestado da melhor maneira possível. Não para alguns seria a melhor forma que o Estado consegue dentre as opções, para outros não, a melhor forma possível mesmo. A participação dos usuários, né, fruto do princípio democrático. A neutralidade, que não pode beneficiar um outro usuário. E a ausência de gratuidade, né? Esse é um pouco polêmico, para existir alguns serviços públicos que eles vão ser gratuitos, outros que não precisam ser gratuitos. Veja, esses princípios aqui, eles não diferenciam muito dos princípios mencionados pelo professor Celso Antônio Bandeira de Mello, e todos eles comportam essa reflexão. Veja, ausência de gratuidade, por exemplo, alguns serviços são gratuitos, alguns serviços públicos são gratuitos por natureza. Por quê? Porque a Constituição afirmou que eles vão ser gratuitos. O ensino básico prestado pelo Estado é um exemplo disso. Outros não vão ser gratuitos, vão ser prestados mediante tarifa, e a tarifa deverá ser módica nesses casos. O que vai definir cada regime é o que nós já falamos. É a previsão, é o regime jurídico próprio de cada serviço público, né? E por isso que hoje em dia se menciona a crise do serviço público, né? O que é crise do serviço público? Não um problema que a prestação do serviço público enfrenta no país, né? Isso é uma realidade. Não, a crise do serviço público por direito administrativo é a necessidade de alteração da concepção do serviço público às circunstâncias sociais e econômicas atuais. Então, aquela noção de serviço público estanque, com regime jurídico estanque, sendo prestado de determinada forma, isso já não atende mais, e daí acaba gerando um problema, né? Evolução tecnológica, diferentes concepções. Então, cada serviço público, né, cada um dos serviços públicos existentes, eles vão sendo tratados de formas diferentes, muito diferentes daquelas inicialmente previstas, talvez até mereçam ser extintos ou transformados, e isso vai causando o que a doutrina denomina de crise do serviço público, né? E daí vem assim, agora no encerramento da aula, a gente vai mencionando que cada vez mais o Estado ele vai perdendo a importância como prestador direto do serviço público, e cada vez mais ele ganha importância como regulador de algumas atividades, inclusive aquelas que ele titulariza e que ele transfere a um particular mediante concessão ou permissão, que vão ser objeto de aula específica, né? Espero que os senhores tenham compreendido, principalmente que o serviço público hoje ele não é definido a partir de algum critério, embora todos os critérios possam guardem alguma identificação com os serviços públicos. Os serviços públicos são aquilo que a Constituição afirma que é serviço público, e por isso que a Constituição possui diversas noções de serviços públicos em cada uma das suas menções, né? E lógico, quando você pega um serviço público, você consegue identificar um critério. Por que a educação é um serviço público? Olha, por que a saúde é um serviço público? Você consegue identificar o critério. O que não é possível é você pegar uma atividade qualquer e falar, não,
essa atividade pelo critério orgânico é um serviço público, ou pelo critério material, deveria ser um serviço público, o Estado está descumprindo. Não é assim que funciona com o serviço público, e da mesma forma, o regime jurídico do serviço público vai depender do que a Constituição previu para aquele serviço público específico. Então, cada serviço público possui um regime jurídico um pouco diferenciado, mas existem características e princípios que os autores mencionam como aplicáveis a todos, ainda que alguns sejam flexibilizados ou sejam afastados para determinado serviço público. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima.